Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos que servirão como base por enquanto, e depois citaremos outros trechos da palavra de Deus. Provérbios 4, 25 e 26. Diz assim: olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Vamos repetir o versículo, vamos ler os dois juntos, né? 25 e 26, 1, 2 e já. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Eu queria perguntar e você respondesse de bate-pronto: quantos planos serão bem-sucedidos? 1, 2, já. Absolutamente todos. Todos os seus planos. Vamos falar com Deus? Pai, revela-nos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra rema, vinda direta do Teu trono, do Teu coração, para nós. Palavra para esta noite. Não queremos uma palavra lá de trás, até porque a mensagem diz: olha para frente. Senhor, ajuda-nos a entender os Teus mistérios. Fala conosco, alegra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Novos horizontes, esse é o título da mensagem. Novos horizontes. Irmãos, toda a história de Deus com o homem na Bíblia, toda a história, está firmada num propósito: tratar do nosso futuro. Desde o primeiro instante que Deus começa a se relacionar com o homem, o propósito dele é o futuro, é lá na frente. Eu vou dizer mais: quando ele começa a se relacionar com o homem, ele já apresenta ao homem o ponto final, ele já apresenta ao homem aquilo aonde ele quer chegar e aonde ele chegará. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus para as nossas vidas tem exatamente este propósito, de olhar para frente e apresentar novidades de vida, apresentar novos propósitos, tratar do nosso futuro. E Jesus veio para nos buscar para um novo lugar. Isso parece uma coisa muito simples, né? Parece, até agora, quando é que você vai começar a mensagem, pastor? Porque isso aí, eu estou careca de saber, né? Eu principalmente estou. Mas é uma novidade que você pode até estar dizendo: não é novidade para mim. Mas o que impressiona é que como ela nos derruba, como ela nos faz olhar para trás, como que o homem tem conflitos de olhares. Enquanto Deus olha para frente, nós olhamos para trás. Hoje aqui cantaram: olhou para trás, né? Virou a estátua de sal, né? Chamar as crianças para cantar aqui. E é exatamente esse olhar para trás, é se apegar às coisas que para trás ficam. E o apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que... Esquecer, o que é esquecer? Esquecer é não lembrar. Esqueci. Tem uma aflição quando uma pessoa encontra assim comigo na rua e fala assim: tudo bom? Lembra de mim? Falei: eu acho que eu lembro. Qual é meu nome? Ah, que aflição, não sei. Não, você foi lá na minha igreja em 1985. Só isso, irmão, né? Mas a gente fica numa aflição, porque eu esqueci, não sei o nome.
É terrível. Mas esse esquecimento, além disso daqui, é um apagando as coisas que para trás ficam, deixando, entregando, anulando as coisas que para trás ficam. Eu faço o quê? Prossigo para o alvo. Eu esqueço para as que estão atrás e adianto, vou para as que estão à frente. Exatamente disso. É uma mensagem tão simples, mas o inimigo tem nos derrubado constantemente. A todos nós. De vez em quando eu só pego olhando para trás. Aí eu não posso mais olhar. Isso aí já passou. E isso tem a ver com dívida. Tem a ver com dívida que nós tínhamos com Deus. Hoje de manhã estudamos isso daí, né? Dívida que tínhamos com Deus. E Deus providencia um pagamento. E esse pagamento não tem a ver apenas, é muito importante, eu falo apenas, né? É muito importante, mas não tem a ver somente com a salvação. Paguei, te dei a salvação. Não, Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida em abundância. Irmãos, como é viver uma vida sem abundância? Eu não sei disso, eu praticamente não lembro de eu ter vivido uma vida sem abundância. Praticamente não lembro. Não porque nasci num lar cristão, mas porque eu recebi dos meus pais, de pais espirituais, que não são somente meus pais biológicos, igreja culta, né? Os pais biológicos, mas pais espirituais, pessoas que trataram de nós, sobre vida. Nós não merecemos, mas temos o direito. Olha que coisa tremenda. Nós não merecemos uma vida abundante, mas nós temos o direito de uma vida abundante, porque Jesus nos deu. E há profecias aos judeus de Israel, e a nós que somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Embora nós não sejamos israelitas, embora eu acho que não lembro de ver aqui alguém que é descendente de judeu, né? Mas não é nesse sentido, é na alma, não é um filho de Abraão, filho genético de Abraão, mas nós somos filhos dele, nós somos herança de Deus através de Abraão. Isso é coisa importante. Então, porque alguém um dia disse, mas essa palavra aí foi para Israel. Não, é para o Israel de Deus, é para nós, senão não estaria na Bíblia. E é uma figura do que fará com seu povo, do que Deus fará com seu povo. Em Isaías 43, 25, ele diz, eu não me lembro mais dos seus erros e pecados. Ou seja, eu não olho para o teu passado, irmão e irmã. Interessante que Deus, que é o Deus soberano, é aquele que é a razão do nosso viver, é aquele que vai autorizar ou não autorizar que nós entremos no céu, aquele que quer que estejamos lá. Ele esqueceu o nosso passado e nós lembramos do nosso passado. Imagine, você tem uma dívida numa loja, numa venda, e está preocupado, e alguém diz, por que está tão preocupado? Eu tenho uma dívida impagável. E alguém chega e diz assim, quanto é que esse camarada deve? Isso aqui está tudo aqui, está tudo aqui. Aí somou, deu tanto. Me dá aqui. Fez um cheque, pagou e rasgou. E jogou no lixo. Ele disse, quanto ele deve? Nada. Me dá a quitação. Pronto. Agora essa quitação aqui, eu vou pregar para que todos vejam que ele não deve. Eu vou pregar num poste, eu vou colocar aqui e vou rasgar a dívida dele. Aí esse camarada que tinha dívida e agora não tem mais, ele disse, escuta aí, como é que está minha dívida aí? Eu estou preocupado. Puxa vida, mas eu devia tanto, hein? Meu Deus, como é que eu fui dever tanto? Irmãos, é assim que muitas vezes nós olhamos para trás. Em Jeremias 29, 11 diz, tenho planos de fazê-los prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Note que Deus, tudo que Ele aponta para a nossa vida, aponta para o futuro. Em João 14, de 2 a 3, diz, eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. Ele está falando de futuro.
Eu quero que vocês olhem para a casa que vocês vão estar. Eu quero que vocês olhem para os planos que eu tenho para vocês, planos que eu quero de esperança e de futuro. Nesta noite, a palavra é para nos incentivar a olharmos para frente, somente para frente. Em Lucas capítulo 9, 62, diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, ele fica contemplando as coisas que deixou, não é apto para o reino de Deus. O que é isso? Ele não está preparado, ele não merece, ele não tem direito, ele não está aprovado a desempenhar funções no reino. Irmãos, isso é muito sério. Eu quero que nesta noite, cada um de nós faça um exercício e anote para exercitar mais. Pastor, eu já faço isso, faça mais. Comece amanhã, segunda-feira, assim, 1º de agosto, mês do gosto. Amém ou não amém? O mundo diz que é o mês do... Mas não é, se a pessoa, eu, pai, vou fazer dia dos pais no dia do mês do desgosto, não existe. Para nós é o mês do gosto. Gosto por servir a Jesus, gosto por estar olhando para... Então anota, amanhã é 1º de agosto. Eu vou começar uma vida nova, ainda dá tempo. Pastor, mas eu já perdi 6 meses, 7 meses, 10 anos, não importa. Você não deve olhar para trás, você deve olhar para frente. O que é que Deus tem preparado? E quanto mais nós olhamos para trás, irmãos, nós somos feridos pelas lembranças, feridos por palavras que nós voltamos lá e alguém joga uma palavra, feridos talvez pela nossa falta de percepção daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso nós temos que olhar para frente. Quais são as desvantagens em olharmos para trás? A primeira, nós somos levados a sofrer e paralisar o nosso crescimento. No início do ano, a irmã Vivian pregou aqui sobre subir a montanha. E eu me lembro muito bem algumas observações. E foi uma palavra profética. O que é uma palavra profética? A palavra profética disse assim: cuide disso para não acontecer isso assim, assim. E algumas coisas aconteceram. De repente, nós temos que parar em algum momento e, em vez de subirmos e olharmos para o alto, olharmos para as coisas que estavam perto de nós, atrás de nós, e aquilo, de uma certa forma, nos traz tristeza, nos traz angústia, nos desanima. Todas as vezes que nós olhamos para trás, primeiro, somos levados a sofrer e paralisar nosso crescimento. Por quê? Porque nós atraímos a companhia do inimigo. Você não pode desprezar isso. Alguém uma vez falou comigo: pastor, o senhor não acha que a gente dá muito cartaz ao diabo? Eu falei assim: eu não dou. Não, porque a gente fica falando, isso é do inimigo, isso é do inimigo. Mas se eu não disser o que é do inimigo, você vai pensar que tudo é de Deus. E nós precisamos conhecer o inimigo, as coisas que ele gosta de paralisar, ele gosta de tristezas, ele gosta de angústias, ele gosta de infidelidade, ele gosta de dores. Quanto mais nós estivermos sentindo dores, mais ele se alegra, porque ele está vendo um produto de Deus, uma criação de Deus sendo massacrada. Ele gosta de murmuradores. E foi por causa da murmuração que o povo não entra no Egito. Deus se enraiveceu, Deus ficou muito bravo, apesar de tudo que ele tinha feito para aquele povo, o povo não reconhecer. Então nós atraímos a figura do inimigo, e se atraímos a figura do inimigo, eu te garanto, não haverá adoração e exaltação a Deus. Eu desafio uma pessoa que está com a figura do inimigo, conversando com o inimigo, dando papo para o inimigo, se ele tem condição psicológica. Não vou falar de tempo eu sei que ele não tem condição psicológica de adorar a Deus, de agradar a Deus, de exaltar o nome de Deus.
Irmãos, eu gravei um hino, não vou cantar não, até há muito tempo que eu não canto esse hino, é um hino muito agudo, eu preciso depois dar uma treinada para ver se eu aguento cantar. E esse hino chama-se Para Sempre Rei. A minha esposa vai lembrar do que eu vou falar aqui, talvez a Vivian, que a Vivian e a Thaís acompanhavam, né? Eram crianças, adolescentes e jovens, andavam conosco. Era quase que inevitável. Eu chegava, sempre chegava mais cedo, ia lá na mesa, colocava o playback, funcionava, testava, funcionando. Na hora de cantar, o playback não funcionava, nessa música. Dava um tilt lá no som. Por quê? Um dia um irmão falou assim para mim, eu não me lembro se foi um irmão ou se foi um pastor da igreja, foi alguém, né? ligado. Pastor, o senhor já reparou, porque eu estava reclamando, gente, mas estava funcionando, o que houve? Então, vamos cantar a capela mesmo. Então ali, antes do reino tu eras rei, antes do nada existias tu, antes de toda a criação, antes até da fundação, eras eterno. E ele começa a exaltar, e ele disse assim, o senhor reparou que esse hino é um hino de exaltação pura a Deus, e quando você está exaltando a Deus, o inimigo faz de tudo para você não exaltar a Deus. E eu passei a prestar atenção nisso, e aí eu inverti o negócio, então deixa comigo. Eu já saía de casa, Senhor, hoje eu vou cantar Para Sempre Rei, e já vou começar aqui no carro, e soltava o playback no carro, antes do reino tu eras rei, antes do nada existias tu, antes de toda a criação, antes até da fundação, eras eterno. E aí, e quando entrava no coro, para sempre rei, te louvarei, teu nome exaltarei, o princípio, o fim, tu és tudo em mim, eterno Salvador. Irmãos, o diabo ficava doido, e ele estribuchava, e quanto mais eu sentia, eu mais me esgoelava, e passei a perceber que quando eu fazia isso, o inimigo não tinha vez, porque eu estava ocupado, olhando para frente, exaltando o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Uma das maiores raivas do diabo é quando exaltamos a Deus em nossa vida, quando glorificamos. Não foi uma, não foram duas, não foram 10, muito mais que 10 vezes que eu vi pessoas endemoniadas, e nós ali tratando da libertação daquela pessoa, o demônio não queria sair, e nós começamos a glorificar a Deus, com palavras de glória a Deus, tu és eterno, tu és o Senhor, e não uma, não duas, várias vezes nós vimos a pessoa botar a mão no ouvido e gritar, para! E saía. Quantos já viram isso aqui? Quantos já viram isso aqui? A segunda desvantagem de olharmos para trás é que muitas vezes, por isso, nós lutamos contra os planos de Deus. O plano de Deus qual é? Qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? E se eu olho para trás, eu estou lutando contra os planos de Deus. Ele quer ir para frente, eu quero ir para trás. Ele empurra para frente, eu volto para trás. Eu ando 3 passos, Deus se alegra, os anjos batem palma, eu volto 5 passos para trás. Há coisas na nossa vida que servem para nos provar, para depois nos aprovar, para sermos usados à frente. São aprendizados. Davi experimentou isso. Davi errou. Mas errou porque Deus permitiu. Irmãos, até o que o homem faz de errado, Deus tem propósito nisso. Quando esse homem, digo homem é o ser humano, né? Servo de Deus,
é servo dele, todas as coisas, primeiro para que Deus manifeste a glória dele, para que o nome dele seja engrandecido. Por que Deus permite as falhas? Primeiro, se não houver falha, se você não tiver nenhum pecado, se você não errar, se você não tropeçar, você não vai experimentar a misericórdia de Deus. E há muitas pessoas que estão sofrendo porque não sabem experimentar, não querem viver da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Não tem fim a sua misericórdia. Por que Deus nos permite as falhas? Para nos alcançar com a graça. Como é que Ele ia manifestar a sua graça, a graça dele na sua vida, se você não merece graça? O que é a graça? É um favor imerecido, você não merece. Como é que eu vou perdoar a sua dívida, se você não tem dívida? Como é que eu vou perdoar, se você nunca falhou? E eu não estou aqui incitando os irmãos a falharem, mas eu estou incitando a olharem para frente, a olharem para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, isso, embora simples, é muito difícil, porque as circunstâncias ao nosso redor nos levam a renegar isso, a falhar nessa parte. Por que Deus permite as falhas? Para nos mostrar que somos dependentes dele. Você não pode fazer nada. Hoje nós estávamos aqui na Esforce, né? Escola Bíblica Dominical, a EBD, que aqui chama Esforce. Então o irmão professor fez uma pergunta, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que é isso? O que é que você foi feito? Eu disse, quando eu era criança, não pequena lá em Barbacena, mas quando eu era criança, eu me lembro que eu comecei a comparar as pessoas. Meu Deus, como cada um é diferente do outro. Ou Deus é um monte de gente, ou ele errou em todo, ele fez o primeiro, o segundo em diante ele errou, porque tem narigudo, tem nariz curto, tem cara chata, tem cara, né, estreita, tem baixo e tem alto. Como é que ele é feito a imagem e semelhança de Deus? E depois eu fui aprender que não é fisicamente, mas são feitos de acordo com os atributos de Deus. Mas aí, então, vamos lá, o que é isso? É caráter de Deus. Nós somos feitos semelhantes ao caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Alguns são dele, são incomunicáveis, mas outros não. Outros são para ele e para nós. Por exemplo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o animal não, porque nós pensamos, e Deus pensa. Que nós temos inteligência, e Deus tem inteligência. Que nós temos misericórdia, tem gente que tem misericórdia, vamos usar de misericórdia para o irmão, e Deus é misericordioso. São vários atributos. Só que depois, em Gênesis capítulo 5, no versículo 3, diz que Adão gerou os filhos à imagem e semelhança dele. O que significa? Que aqueles que vieram a partir de Adão, o primeiro filho em diante, e nós somos essa descendência, nós fomos gerados à imagem e semelhança dele. O que significa? Que não perdemos aquelas com Deus, mas entraram aí algumas semelhanças humanas do pecado. Aí entrou a raiva, entrou a vingança, entrou o ódio, entrou o medo, isso tudo é de Adão. E o que Deus fez? Ele preparou Jesus para nos fazer olhar lá para frente e diz assim, olha, eu vou te restaurar. Vírus entraram na sua vida. E agora você precisa ser levado à fábrica de novo. E a única forma de você ir lá atrás e nascer da forma que Adão nasceu, sem pecado, sem nada,
é através de Jesus. Amém ou não amém? Depois você confere na sua Bíblia, Gênesis 5:3. Amém? Agora, eu disse desvantagem para olhar para trás, tem que ter alguma vantagem para olhar para frente. Pastor, eu gosto de levar vantagem. Não é a lei daquele camarada não, mas eu gosto de levar vantagem. Então, quais são as vantagens de eu olhar para frente? Dia após dia teremos novos desafios e experiências com Deus, porque se Ele olha para frente e eu olho para frente, todas as coisas novas que Deus for fazer, eu estarei com Ele. Isso é magnífico. É por isso que a sua fé cresce, quando você olha para frente. Quando você ultrapassa uma barreira, você diz, uau, eu não imaginava. Eu queria que você, por alguns segundos, pensasse só nesse ano de 2022, porque você não vai ter tempo de pensar em 2021, 2020, é muita coisa, mas só 2022. Deixa eu te ajudar, só no mês de julho. Pronto, senão vai ficar difícil para você. Um mês de julho, quantas dificuldades, quantos atropelos, quantos obstáculos você enfrentou e diante deles você disse, eu não consigo. Vou jogar a toalha. Alguém teve? Teve? Faz assim, eu tive. Uma alegria. Todos nós tivemos. É impossível você dizer que não teve. Todos nós tivemos. E agora você está aqui. Porque quando você passou por esses, o Senhor disse assim, uau, agora vamos dar um pulo mais à frente. E onde está o pulo mais à frente? Está na frente. Mas se você pular para trás, você perde esse estágio de fé que você adquiriu. Nós crescemos, quando olhamos para frente e temos experiências com Deus, nós crescemos em maturidade espiritual. Nós deixamos de ser meninos. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas próprias de menino, mas agora que eu sou grande, eu deixei as coisas de menino. Ele está falando de quê? Ele está dizendo, quando ele era menino, ele fazia algumas coisas de menino, quando é agora, mas ele está jogando isso para o lado espiritual agora. Quando eu era recém-batizado, quando eu era recém-recebido por Jesus, quando eu era recém-decidido a morrer para essa vida e nascer para outra, eu tinha algumas coisas, eu era medroso, quando alguém fazia um negócio eu chorava, menino, eu olhava aquilo ali e tinha medo, menino, eu dependia que as pessoas ficassem me segurando, menino, mas eu cresci e eu adquiri uma certa confiança, agora eu ando sozinho, eu não tenho medo de me perder, então espiritualmente, agora eu cresci em estágios de fé, de maturidade, de dependência com Deus, e eu seguro na mão dEle, e eu sou capaz, por Ele, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei estar doente, eu sei estar sem doença, eu sei ser alegre, sei ser triste, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixei de ser menino. Quando nós olhamos para frente, nós crescemos e ganhamos em segurança, nós vamos ficando mais seguros do que podemos com Deus. Isso tudo através da fé e da experiência e da dependência. Não é utopia. Eu costumo dar um exemplo. Você que nunca orou, você que não tem o hábito de orar, nunca orou, alguém te chamar assim, olha, tem uma pessoa aqui com câncer em estado terminal, vem orar. Se você conseguir orar, eu já sei mais ou menos como é que é a sua oração. Senhor, Tu sabes, misericórdia, Deus. Ô Senhor, esse moço está morrendo. Ah, Senhor, o Senhor sabe, o que é que o Senhor faz? O Senhor sabe. Se o Senhor quiser, o Senhor cura, se o Senhor não quiser, o Senhor não cura. Que oração mais sem graça, né? Desculpe, né? Oração sem graça. Se eu sou esse doente, eu vou dizer, irmão, tira ele daqui que eu vou morrer antes de terminar o meu prazo. Mas quando você acostuma a orar, orando pelas pequenas coisas, e vai vendo Deus atender, e você dá um passo à frente, você está olhando para frente, é para frente, e aí quando vê um negócio impossível, e 200-1 contra você, os 200 dizem, isso não pode, isso pode,
e Deus muda leis, faz o presidente reeditar uma lei da República, o presidente da República. Se for preciso você ser contemplado por uma lei, se houver um propósito de Deus, eu posso crer, porque eu tenho esse Jesus. Por isso é que eu posso todas as coisas. Eu posso passar dificuldades, eu posso estar em abastança, eu posso estar em todas as situações, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quanto mais avançamos para frente, essa é tremenda, mais alguma coisa fica para trás. Nós estávamos uma vez, tinha até um casal aqui conosco, saímos de um hotel, nós estávamos de férias, saímos do hotel e fomos andando pela praia, aquela areia batida assim, lá no Nordeste. Aí você vai andando, e conversando, e conversando, e conversando, e conversando, e conversando. Daqui a pouco, olhamos para trás para ver onde nós... Irmãos, estava muito longe. E quanto mais nós andávamos conversando, mais para trás ficava o hotel onde nós estávamos. Demos um mergulho, aí depois temos que voltar, né? Que volta. E quando voltamos, irmãos, nós voltamos vendo o quanto nós caminhamos. Que você não fique buscando onde foi, que nós não fiquemos buscando onde você precisa ir, mas se você precisa voltar, volte até onde você falhou. Jesus diz isso para Éfeso. Veja onde foi que vocês caíram e volte ao ponto de partida, volte ao primeiro amor. Quando o povo estava no Egito, e Moisés foi lá tirar, e quando o faraó viu que não tinha jeito de prendê-los, o faraó começou a negociar. E a primeira proposta que o faraó fez para Moisés, disse assim: tá bom, você quer servir esse Deus? Sirva aqui mesmo. Lembram disso? Primeira proposta? Sirva neste lugar. Eu vou abrir. Eu vou fazer umas igrejas aqui para você. Vocês vão construir, podem ficar aqui. E Moisés disse: não, nós temos que olhar para frente. O Senhor mandou a gente ir para frente. Nós temos que ir celebrar uma festa para Ele. Nós temos que sair daqui. A segunda proposta, eu quero ficar nessas duas, é que o faraó viu que não tinha jeito. Ele disse: chama Moisés e Arão. E eles vieram e disseram assim: ok, eu vou deixar vocês irem, mas não vão muito longe. Fique por aqui. Como quem quer dizer: você sabe lá o que você vai precisar amanhã? Busca aqui no Egito. O problema, irmãos, é que nós nos afastamos das coisas do mundo. E de vez em quando nós sentimos saudade do mundo, porque alguém lá no mundo verdadeiramente nos ajudou de alguma forma. E nós abrimos mão da potente mão de Deus para nos valer de ajudas do Egito. E Moisés respondeu: não. Nós temos que ir para muito longe, nós temos que sair daqui. Como quem diz: eu não quero que ninguém fique perto para ouvir os gemidos de vocês, eu não quero que ninguém fique por perto para sentir dor de barriga, entre aspas, e voltar ao Egito. Quando nós andamos lá na frente, nós deixamos o Egito para trás, a passos largos. Só que não vá na frente de Deus. A Bíblia diz que Ele ia à frente, o Senhor ia à frente. Então caminhe com Ele. Quando nós olhamos para frente, nós ficamos em sintonia fina com Deus. Nós falamos a língua do céu. Eu não sei quantos irmãos, é uma linguagem que a gente usa. Isso não é heresia, irmãos. Isso é sério. É ouvir o céu. Ouvir o céu significa ouvir a Deus. Sentir o céu. O que é sentir o céu? Sentir o que acontece no céu. E foi Jesus que nos ensinou: venha o teu reino. O teu reino
o que está no céu, seja aqui na terra. Não é isso que diz a oração que o Senhor nos ensinou? Nós queremos que estabeleça aqui aquilo que é lá. O que é lá? Adoração, reconhecimento, dependência, fé, autoridade, enxergar com os olhos de Deus. Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Outra coisa que acontece, nós tomaremos posse do perdão de Deus. Se você anda e olha para frente, você está com a mão, as mãos ou com a mão dadas ao Senhor. E você está caminhando com Ele. E em todo perigo, em toda dificuldade, você aprende a experimentar o perdão de Deus. Sabe por que isso é importante, irmão? Você precisa saber que hoje ou amanhã você vai precisar do perdão de Deus. Senão você nem pode orar a oração do Pai Nosso. Literalmente Deus diz em Isaías 43, 18, que eu disse, que nós devemos receber, tomar posse do perdão de Deus e olhar para o nosso futuro. E Ele nos promete um futuro de maravilhas. O diabo é um grande aliado para nos fazer olhar e ruminar o passado, pois aí não tomamos posse do perdão de Deus. Quando você começa a lembrar quem você era, poxa, eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo, você está anulando o perdão de Deus. E em Isaías capítulo 50 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu te explicar esse versículo. Alguém um dia me perguntou: pastor, se Ele levou as nossas enfermidades, por que a gente é enfermo? Porque você precisa entender, Ele venceu as enfermidades, significa que Ele tem poder sobre toda enfermidade. Ele tem poder sobre todas as dores. Mas por que eu não fui curado? Porque Ele é Deus. Você pergunta isso a Ele, anota num bloquinho, chega lá no céu, você pergunta, e Ele vai te responder. Mas qual a sua cura? Eu tinha um problema, eu faltava uma perna, e eu queria uma perna. Mas eu estou te vendo com duas pernas. Não, mas era lá. Mas para mim era para frente, você está olhando para trás. Eu tinha um câncer, eu tinha um não sei o que, eu morri com essa doença. E o que você está fazendo aqui? Porque o Senhor me deu vida. Vida o quê? Nova. E cadê a sua enfermidade? Cadê o seu estômago? Cadê os seus olhos com catarata? Cadê isso e isso? Sabe por quê? Você está olhando para trás, eu olhava para frente. Você estava agarrado nas coisas lá de trás, eu estou agarrado nas coisas lá da frente. Lógico que não é proibido, é até saudável que peçamos a Deus em oração para nos curar, para nos libertar. Mas e se Ele não fizer? Como tem um corinho que diz, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Por fim, irmãos, por fim dos tópicos, aí eu vou fazer o arremate. O que ganhamos? Quais são as vantagens de olhar para frente? Nós participaremos com Ele de grandes milagres. Ouviremos grandes mistérios. Já pensou Deus revelando os mistérios? Há mistérios que pertencem somente a Ele, mas há muitos mistérios que Ele revela para nós. Ele diz: eu porei no caminho um caminho no ermo, porém um caminho no ermo. O que é ermo? É ermo, porém um caminho no ermo. Em algum lugar, no deserto. Mas no deserto é fácil, você que pensa. Você pode estar indo para cá, estou indo para o norte, de repente, bobeou, andou um pouquinho assim, você está indo para o leste, sul, oeste. E ele disse assim: eu vou te dar direção quando está tudo deserto e não há direção. Quando está todo mundo dando cabeçada,
Se você olhar para frente comigo, eu vou te dar a solução. Rios no deserto. Um milagre na natureza, rios no deserto. Reversão de aridez na sua vida. Rio no deserto significa vida no deserto. Eu tenho uma proposta para a nossa vida. Eu tenho uma proposta para a igreja Shalom. E você aceita se quiser. Mas se não quiser, não me agarre pela cintura e me puxe para trás, deixa eu seguir em frente. E se algum irmão não quiser ficar contigo, deixa o irmão, liberta o irmão, deixa o irmão ir para frente. Mas meu desejo é que todos venham para frente e não para trás. Primeiro, vamos exercitar então o olhar à frente. Descobrir o que Deus quer de nós. Descobrir o que Deus quer de nós. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Estou inspirado hoje, aleluia. Exercite, a segunda proposta que eu quero fazer à igreja. Olha para mim, igreja. Quantos estão me vendo aqui nessa noite? Diz, eu estou. Exercite o esquecimento de coisas ruins. Sim, você tem que exercitar. Mas como é que eu exercito? Esquecendo. Cada dia você esquece um pouco. E como é que eu faço? Eu tenho um treinamento. Eu minto para o diabo. Pastor, mas crente não pode mentir, mas para ele pode. Para o diabo eu te autorizo. Pode mentir para o diabo. Pode mentir para ele. Como é que está? Vai tudo bem. Mulher sunamita. Caraca, eu não pedi nada a esse homem de Deus. O cara me profetizou que ia ter um filho. Agora que eu estava gostando do menino, já ia fazer a festa dele. Segundo os biblistas, esse menino, que diz que era um menino, ele tinha aí cerca de 10, 12 anos. Estou preparando aqui a festa de 12 anos, judeu, 12 anos é muito importante. O menino morre. Eu vou lá falar com Eliseu. Ele me profetizou, vou lá falar com ele. Guardou o menino lá no quarto de Eliseu. Eu gosto muito dessa passagem, as entrelinhas da Bíblia. Por que não guardou no quarto dela? Guardou no quarto de Eliseu. Porque ela ia lá e voltava, não voltava em 10 minutos. Nisso que ela vai lá e volta, o marido chegava em casa e viu o menino morto. Meu Deus, o menino morreu. Ela foi para lá, eu vou enterrar esse menino. Tem pessoas que estão enterrando os seus sonhos porque você está deixando na mão de quem não tem a mesma fé que você. Guardou isso? Aí seus sonhos são enterrados. Você está confiando a quem não tem fé? Mas quando ela está chegando lá, Eliseu a avista. Isso é profundo, irmãos. E Eliseu olhou de longe. Duas coisas que eu pego ali, tremendas, que eu vou te mostrar. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, independente de você ser quem você seja. Independente de quanto você já trabalhou para Ele, de quantas vidas você trouxe para Ele, de quantas vezes você profetizou no nome dEle, Ele te dá ou não satisfação, porque Ele é Deus. E Eliseu disse assim, vai lá, essa mulher está aflita. Primeiro, vai lá e vê o que está acontecendo com ela, porque pergunta se está tudo bem com ela, com o filho dela, com o marido dela, e Geazi vai lá, e quando ele chegar lá, diz, está tudo bem contigo, porque deixa o marido, está tudo bem. Vai tudo bem. Ela estava ensaiando, porque não estava nada bem, irmãos. Ela estava com a alma angustiada, amargurada, tristeza, ela não queria um filho, agora ela tinha um filho, 12 anos, 10 anos, acostumou com ele e ele morre. Que palavra de Deus é essa? Mas ela disse, eu vou treinar a não olhar para trás. E quando ela chega aos pés de Eliseu, e agarra nos pés de Eliseu, o menino, Geazi, o auxiliar dele, tenta tirar. E aí ele fala uma palavra. Depois você procura. Deixa ela, porque ela
está com a alma amargurada e Deus não me disse por quê. Quem que profetizou para ter um filho? Eliseu. Com quem Deus falou primeiro? Eliseu. Agora o menino morre e Deus, não quero falar com Eliseu. Não me apetece falar. Eu não quero falar. Irmãos, isso é muito profundo. Nós às vezes queremos cobrar de Deus aquilo que Ele não pode nos dar. Esquecemos que Ele é Deus. Mas quando olhamos para frente, nós estamos dando um salto no escuro, mas sabendo que por baixo o nosso Pai está segurado. Aleluia. Exercitar esquecimento das coisas ruins, focar no que vem pela frente. Isso se consegue pedindo perdão a Deus, ainda que não tenhamos culpa. Nós somos um corpo. E Neemias, quando soube que o seu povo estava em aflição, ele ajoelhou e pediu perdão a Deus pelo que eles tinham feito. Neemias estava aqui, copeiro do rei, homem de confiança, estava numa nice, e o povo estava lá. O povo fez besteira, os muros tinham sido derrubados, e ele disse: Senhor, eu me coloco na brecha, perdoa, Senhor, eu me coloco no lugar deles, eu estou pedindo perdão por eles. Irmãos, às vezes nós estamos usando a estratégia do inimigo. Quando nós ouvimos coisas a respeito do corpo de Cristo, nós entramos na mesma luta com a mesma arma do inimigo. Mas o que o Senhor pede é que nós peçamos perdão. Senhor, perdoa. Estevão fez isso. Jesus fez isso. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras proferidas. A Bíblia diz em Provérbios que a língua pode matar e pode reviver. Isso nós temos que exercitar. Esquecer aquilo que eu falava de mim. Minha vida é uma desgraça mesmo. Nossa, pai, minha vida eu sabia, eu nasci para sofrer. Você vai sofrer, irmão, porque você assumiu isso na sua vida. Toda vez que o inimigo acenar com a proposta do passado para olharmos, devemos dizer como Neemias, no capítulo 6, versículo 3, eu estou executando um grande projeto e não posso parar. Qual é o projeto? Olhar para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Para isso não podemos perder tempo em tentar descobrir por que a muralha caiu. Mas nós precisamos lançar mãos à obra e restaurar os muros. Olhar para frente. Fique de pé, meu amado e minha amada. Por que Deus me deu essa mensagem? Eu não perguntei a Ele, porque eu sei, quando Ele dá, porque alguém precisa. Que seja um. Deus prepara a mensagem para um? Sim. Uma das maiores pregações de Jesus, vocês sabem para quem foi? Uma das maiores, para uma só pessoa. Quem era? A mulher samaritana. Só tinha ela. Foi uma das maiores, até hoje se fala nela. Então, se aprouver a Deus falar para uma pessoa, Ele vai conspirar a favor dessa pessoa, vai trazer essa pessoa no auditório que Deus quer que fale, e pode ser aqui nessa noite, te trouxe aqui, se for mais de um, amém, mais de 2, 3, amém, mas ainda que haja um. Por isso eu não
vou perguntar, eu tenho certeza que hoje há alguém aqui que precisava aprender a olhar para frente. Então, em nome de Jesus, você por enquanto vai ficar no seu lugar. Os irmãos vão tocar um louvor que eles já descobriram qual é. Eles estão alinhados com a mensagem. Eles já sabem. Eu não sei, mas eles já sabem. E enquanto eles estiverem tocando, eu queria que você ouvissem eles tocarem e cantarem. E você fizesse uma introspecção. Não queria que você cantasse, se desviasse, não. Não, nesse momento não, depois você canta. Mas que você falasse, Senhor, olha para mim e me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Se você está vendo, ok. Mas se não está vendo, o que está me impedindo de olhar para frente? Em nome de Jesus. Esquecer o que está atrás, enquanto nós cantamos. E depois eu vou orar pela sua vida, porque não há nada melhor do que a oração. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Podemos. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia.